Olá, meu amigo advogado, minha amiga advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Como você já sabe, o nosso encontro aqui procura sempre trazer para vocês personalidades do mundo jurídico para tratarmos dos temas principais da nossa comunidade e da cidadania de uma maneira geral. E hoje nós temos um tema que é muito caro para a cidadania, muito caro para todos nós, que é a cotas para negros na chapa da OAB Federal e nas seccionais. É um tema bastante interessante e importante. E, neste ano, as eleições para a OAB Federal e seccionais, a Caixa de Assistência, também passaram a ter novas regras. De acordo com a resolução aprovada pelo Conselho Federal em dezembro do ano passado, as eleições deverão contar com 50% de mulheres e 30% de negros. É justamente sobre essa cota para negros que nós vamos falar no dia de hoje. Quem está com a gente é o doutor Humberto Adami, ele que é o presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB, e da mesma comissão estadual aqui na OAB do Rio de Janeiro. Ele que também é presidente da Comissão da Igualdade Racial do Instituto dos Advogados Brasileiros. E também está conosco o doutor Carlos Roberto Siqueira Castro, conselheiro federal da OAB, professor titular de Direito Constitucional da UERJ e doutor em Direito Público. Ele que também recebeu recentemente a medalha Rui Barbosa do Conselho Federal da Ordem, que a gente até teve a oportunidade de festejar aqui no nosso encontro aqui. E eu quero começar com o doutor Siqueira Castro para explicar como é que a OAB chegou a essas novas regras. Como é que isso se deu, doutor Roberto Siqueira Castro? Olha, esse tema vem sendo tratado já há algum tempo no âmbito da OAB, mas sem chegar a um momento conclusivo, né? No sentido de aprovar o sistema de cotas raciais, né? no universo da OAB. Nós tratamos isso em algumas promoções, em alguns congressos, né? A Comissão Nacional contra a Discriminação, né, em prol das igualdades, tratava do tema. O nosso Humberto Adami, que hoje está aqui comigo, que eu tenho muito prazer em revê-lo, né, sempre foi um batalhador dessa matéria no âmbito seccional, no âmbito do Conselho Federal e também do Instituto dos Advogados Brasileiros. Mas nós tivemos, recentemente, uma proposta concreta do ilustre conselheiro lá, que abrilhanta a bancada do Ceará no Conselho Federal, o André Costa, que apresentou, né, pela primeira vez, uma proposição detalhada sobre a questão do sistema de cotas, sobre a necessidade imperiosa da adoção de ações afirmativas por parte do sistema OAB, exatamente para se coibir essa discriminação histórica contra os negros e negras, né, afrodescendentes, na vida da OAB, no nosso convívio de advogados e advogadas. Essa proposição, que foi muito bem posta, inclusive, muito bem fundamentada pelo André Costa, ela foi levada ao crivo do plenário do Conselho Federal da OAB. Houve uma grande discussão sobre o tema, houve votos, inclusive, divergentes, né? Mas, afinal, felizmente, mercê de um processo de esclarecimento muito lúcido, né, por parte da grande maioria dos conselheiros, nós conseguimos aprovar, exatamente no dia 14 de dezembro de 2020, a adoção do sistema de cotas raciais. Eu considero um avanço extraordinário. Isto é uma maneira, né, concreta de dar uma resposta a todas as sequelas da escravidão no Brasil, os chamados efeitos perversos permanentes da escravidão, que mutila até hoje todos os países que viveram escravidão, sobretudo o nosso país, que foi o último país a decretar a abolição do escravagismo. Foi uma vitória, isso me alegrou muito pessoalmente, e nós acreditamos que isso vai mudar realmente o panorama humano do sistema OAB com a adoção do sistema de cotas raciais. Doutor Humberto, e na tua visão, o que representa esse movimento, o que representa essas iniciativas para a advocacia e para a cidadania? Essa briga pela implementação de cotas
para pretos e pardas, e também os 50% das mulheres, é uma briga sem precedentes na história da OAB. Estamos nessa briga, acho que desde 1999, quando teve a Conferência Nacional da Advocacia aqui no Rio de Janeiro, na UERJ, onde foi realizado pela primeira vez um evento onde a OAB tratou desse tema e com a mão do saudoso Herman de Assis Barreto, que foi presidente da OAB e do IAB, né, que eu também aqui represento, não só pela Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal, a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, da seccional do OAB do Rio de Janeiro, e a Comissão da Igualdade Racial do Instituto dos Advogados Brasileiros. Essa iniciativa da OAB, que já vem um pouco atrasada, quero dizer que a OAB, na DPF 186, no Supremo Tribunal Federal, apontou, estávamos lá, Siqueira Castro também, como amigo da Corte, da ANAAD, eu como amigo da Corte do IARA, na tribuna do Supremo, e na DPF 186 ficou assentado a cotas para negros no sistema de educação. Se apontou, e a OAB também esteve lá, dizendo que faltavam pretos e pardos no sistema educacional. Depois, a própria OAB ajuizou, protocolou no Supremo a ADC 41, que regulamentou, que reconheceu como constitucional o sistema de cotas no concurso de emprego público, do emprego público federal. E, no entanto, então, para juízes, para os concursos para juízes, no Ministério Público, nós sempre apontamos a falta de iniciativas constitucionais de império, de Estado, para a inclusão da população afrodescendente. Então, em boa hora, com a medida do conselheiro André Costa e o voto também do conselheiro Siqueira Castro, o Conselho Federal aprovou essa inclusão das cotas para advogados pretos e pardos. A OAB jamais será a mesma e será uma OAB muito melhor, com 50% de cotas para mulheres e também para advogados pretos e pardos, na proporção de 30%. Doutor Siqueira Castro, mas o tema ele é polêmico, né? Ele divide opiniões dentro do mundo jurídico e fora do mundo jurídico. Quais são os argumentos contra e a favor? Como é que a gente pode ponderar de uma forma absolutamente isenta a análise desse tema? Meu caro Zé Fernandes, é intuitivo que esse é um tema polêmico, né? Toda vez que se tratou de sistema de cotas, isso aconteceu em nível mundial, né, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil agora, né, mais recentemente, isso divide opiniões, porque, infelizmente, nós temos aí segmentos das sociedades muito enraizados no conservadorismo, que são refratários às mudanças sociais, né, essas transformações que a Constituição de 88, a Constituição Democrática de 88 recomenda. E uma Constituição transformadora, como a de 88, ela exige agentes transformadores. A Constituição não muda a realidade. O que muda as realidades é realmente a ação política, né? O engajamento da sociedade civil brasileira. Mas nós temos também, é claro, do lado dessas mudanças, que são imperativos constitucionais, um grande grupo de companheiros, né, pessoas de ideias, militantes, né, dos grandes temas, e que fazem o papel de agentes transformadores. Então, a OAB está inaugurando, a meu ver, um novo capítulo nas chamadas associações classistas profissionais. Nós não temos sistema de cotas na ordem dos médicos,
no CREA, nos conselhos de engenharia. Enfim. Então, a OAB está inaugurando esse tema de uma forma muito ousada, mas que merece, a meu ver, os nossos melhores aplausos, né? O Adame tem toda a razão quando diz que vai nascer aí uma nova OAB, um novo corpo de pessoas, um novo corpo de porta-vozes, né, das ideias da modernidade, da pós-modernidade democrática, com a paridade de gêneros e com as cotas raciais, né, que foi aprovada em dezembro pelo Conselho Federal da OAB. Eu queria pegar aqui mais uma fala do doutor Adame, porque nós temos, para além da questão da nossa corporação, uma questão que é histórica, uma desigualdade que atinge frontalmente a questão racial aqui no nosso país. O ensino jurídico, de uma maneira geral, sempre foi um ensino elitizado, enfim, apesar de, nos primórdios, né, nós termos aqui na história do nosso país os advogados abolicionistas, que eram negros, muitos deles ali, que ajudaram o enfrentamento dessa questão. Mas nós temos uma questão que chega até a nossa classe, que vem da base. Como é que a gente lida com essas contradições, já que o ensino, a questão social no nosso país não permite um acesso mais amplo às populações negras a esses locais todos, a esses espaços públicos, esse espaço de direção, doutor Humberto Adame? Eu acho que nós estamos em constante mudança. Eu fui ouvidor nacional da igualdade racial de 2009 a 2011. E o que a gente está vendo é um grande contingente, seja pelo próprio exame de ordem, fruto, inclusive, das cotas para negros nas universidades que começaram aqui na UERJ. As cotas para negros começaram na UERJ e foi uma grande experiência. Depois se espalharam para o Brasil inteiro. E eu lembro, o Siqueira vai lembrar, que se diziam que tinham 4 problemas, né? Os cotistas não vão conseguir formar, vão entrar na universidade e, por falta de material, não vão vencer, não vai faltar dinheiro, e depois quem é que vai contratar os cotistas que vão sair oriundos das cotas? Bom, os cotistas já se formaram, já existem doutores pelas cotas, nós temos exemplos da primeira geração de cotistas, eles já se formaram, já são professores doutores, tanto pela UERJ quanto pela USP, né? E aquelas pessoas que eram contrárias às cotas não tiveram vamos dizer assim, a coragem intelectual, a honestidade intelectual para dizer que estavam erradas, né, naqueles raciocínios, quando eles vinham aqui para dizer diariamente nos grandes periódicos da nação, fazer uma campanha contra a ação afirmativa. A ação afirmativa, ela é o que se põe, e ela hoje está, inclusive, em concursos para juízes. Eu participei representando o Conselho Federal da OAB numa banca de autoverificação no concurso nacional da Magistratura do Trabalho, com mais 2 ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Então, é uma coisa que não vai mudar. Deixa eu ajudar aqui em algumas questões aqui que me ocorreram. Como é que vai funcionar a participação preenchida, o requisito das cotas? Como é que isso se dará? Vamos imaginar que não haja pessoas suficientes para o cumprimento dessa cota. Como é que a questão será equacionada? Olha, não vai faltar preto no Brasil, viu? Tem muitos advogados pretos e pardos, eles estão aí, é questão de procurar e vai se achar sim. Isso é uma das coisas mais importantes. O exame de admissão da OAB, já há 3 gestões do Conselho Federal, vem atestando o ingresso, que é fruto das cotas do ProUni, das cotas da própria sistema de cota, o ponto, o sistema do FIES. Há um grande contingente de estudantes que ingressaram na OAB e que são advogados, assim como as mulheres
que hoje já são a maioria numérica. Então, eu reconheço que possa ainda ter alguns problemas. Mas qual é o problema? No vestibular também teve. É o que o voto do conselheiro Siqueira Castro disse. Ainda que hajam problemas, isso não impede que a experiência deva ser levada com todo êxito aí. Está exatamente no voto do conselheiro Siqueira Castro, que de viva voz poderá repercutir isso aí. Aliás, são marcos históricos, né, doutor Siqueira Castro, porque as mulheres, antigamente também, tinham os espaços também absolutamente cerceados. Então, quando a gente vê hoje uma percepção de cada vez mais a gente ter uma igualdade de gênero, uma igualdade racial, a gente está caminhando cada vez mais para fazer com que a nossa classe seja uma via de duas mãos na produção de um direito, na produção de uma sociedade mais justa. Estou certo? Sem dúvida, Zé Fernandes. Nós estamos mexendo com o psiquismo da sociedade, né? Onde graça aí todo um preconceito, né, histórico, né, contra negros, sobretudo, contra mulheres também, né? O que dizer da mulher negra, então, né, que é duplamente discriminada, né? Então, nós estamos trabalhando, né, com um terreno, né, muito movediço, em que as mudanças, essas teses propositivas de transgressão histórica, né, elas nem sempre têm uma compreensão imediata. Isso leva um tempo. Isso é todo um processo civilizatório, né, de que nós temos participado aí, né? E, felizmente, a OAB aderiu aí, né, a esse roteiro de transformações e vai liderar realmente em todos os segmentos profissionais, né? Agora, o que se passou no Conselho Federal, e eu já previa isso, houve, num primeiro momento, alguma incompreensão, porque os exemplos foram sendo levantados, as dificuldades humanas e materiais foram sendo suscitadas, e chegando até a trabalhar com realidades, né, que mostram que a geografia racial no Brasil também é desigual, porque o Brasil é agudamente desigual em qualquer conceito, em qualquer critério que se possa adotar. Você tem municípios aí do sul do país, onde nós tivemos aí uma forte presença, né, da migração alemã, da migração austríaca, dos italianos, né, no sul do país, no Paraná, no Rio Grande do Sul, que você pode ter aqui e acolá uma dificuldade de ter 30% de negros, né, e de negras e de pardos também, né? Agora, isso não é problema. Isso é simplesmente um item minúsculo aí, numa problemática muito maior. Nós temos que adotar as cotas raciais como regra geral, e as exceções devem ser tratadas como exceções, como eu procurei mostrar no debate lá no Conselho Federal da OAB. Nós temos comissões eleitorais, né, que são obrigatórias, elas estão previstas aí no nosso estatuto, no título 2, capítulo 6, né? Estão previstas também no mesmo título 2, capítulo 6 do nosso regulamento geral, e elas cabem deliberar sobre o assunto a partir de provocação da própria seccional, né? Ou das chapas que sejam registradas. E a matéria será submetida, afinal, a deliberação conclusiva do Conselho Federal da OAB, que vai levar em consideração essas exceções que são postas pela realidade, pela geografia humana, enfim. Mas o importante é se adotar como regra geral, imediatamente, já para as próximas eleições de novembro, o sistema de cotas raciais. Isso é que é fundamental. Nós avançamos com a conquista na normativa geral e na implementação da normativa geral. O que é exceção será tratado a seu tempo como exceção, sem que isso possa contaminar a eficácia dessa deliberação muito bem inspirada do Conselho Federal da OAB. Sim, doutora Adame, tem uma coisa muito bacana no meio dessa história. A gente acabou de ver as Olimpíadas, né? Os Jogos Olímpicos, melhor dizendo, e jovens negros que chegaram à medalha
de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, eles têm um papel muito importante, que é o papel de inspiração, né, das crianças, dos jovens negros, dos jovens pobres aqui no nosso país, que é possível se chegar em algum lugar também, um lugar de maior destaque. Esse comportamento do Conselho Federal da Ordem também não é também, da mesma forma, uma ferramenta para sinalizar para os jovens negros que estão fazendo direitos, que estão na comunidade jurídica, que eles podem e devem ter um papel ativo mais permanente nas corporações? Com certeza, isso é fundamental, o exemplo, a advocacia jovem, a advocacia negra, ela vem tomando de assalto as seccionais da OAB, tomando de roldão com uma vitalidade muito grande. E isso não tem como parar, a juventude vem vindo cada vez mais forte, e isso não só na OAB, mas nós vimos que a onda a partir do George Floyd nos Estados Unidos, ela varreu o mundo inteiro. Então, inclusive, um dos aspectos da Comissão da Verdade da Escravidão, esse aspecto da reparação da escravidão, que o IAB, que também produziu um parecer sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão, vem se dedicando, que é um passo além da ação afirmativa. No dia 24 de agosto, agora, nós teremos uma sessão importante no Conselho Federal e que fica aí registrado o meu apelo para que todos os 81 conselheiros federais do OAB votem com certeza no sentido de não ter a mínima dúvida no compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil em realizar essas eleições de novembro com esse grande avanço que é 30% de advogados pretos e pardos e 50% de mulheres nas chapas do OAB. E quem tiver dificuldade, o Siqueira, eu estava sugerindo assim, faz um acordo de cooperação com a seccional da OAB da Bahia, que tem 84% de população preta e parda, e faz uma importação para lá, para complementar aí os seus números, se estiver faltando lá, no instantinho vai resolver. Não vai faltar gente. Olha, maravilha. Olha, quero agradecer muito aos senhores que estiveram conosco hoje, a você, colega advogado, entre em contato com a sua instituição, com a nossa seccionais, com a OAB Federal, com a OAB do Rio de Janeiro, procure se informar, procure conversar com outros colegas, que a OAB está abrindo cada vez mais espaço, cada vez mais é importante a gente estar se oxigenando para dentro e tentando oxigenar cada vez mais a sociedade, ainda mais nesses tempos tão complicados que a gente está vivenciando. Eu quero agradecer mais uma vez o doutor Humberto Adame, ele que é presidente da Comissão Nacional da Verdade, da Escravidão Negra no Brasil, da OAB do Rio de Janeiro, e também da mesma Comissão Estadual da OAB do Rio de Janeiro. Ele também que é presidente da Comissão da Igualdade Racial do Instituto dos Advogados do Brasil, Advogados Brasileiros, e também agradecer ao doutor Carlos Roberto Siqueira Castro, ele que é conselheiro federal da nossa OAB, professor titular de Direito Constitucional da UERJ e doutor em Direito Público. Ele que também recebeu, como a gente já comentou com vocês, a medalha Rui Barbosa do Conselho Federal da OAB. Olha, muito obrigado, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa, doutor Carlos Roberto Siqueira Castro? Tudo legal? Só quero agradecer e dizer que foi um grande prazer estar com você, Zé Fernandes, e com o companheiro de lutas, Humberto Adame, valoroso companheiro Humberto Adame. Eu que agradeço. Doutor Humberto. A honra é toda minha. É importante dizer a participação histórica, já do ano 2000, do Siqueira Castro, né? Esse grande exemplo da advocacia e que tem a defesa da ação afirmativa como uma das suas vontades de luta permanente
de muito tempo. Então, o que a gente está fazendo também, quando o Conselho Federal vai para essa luta, é a realização de sonhos de muita gente. Eu aproveito para homenagear aqui o ex-senador falecido Abdias Nascimento, que foi um lutador, o debate e a vitória. Né? Uhum. Isso aí. Senhores, olha, muito obrigado. Enfim, eu espero que o nosso programa aqui ele inspire muitas pessoas, porque essa é a missão da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Um grande abraço e até o próximo encontro, gente. Tchau.